Olá! O Mundo Cidades é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV levou ao ar uma série de programas que discutiram soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. E hoje nós vamos relembrar alguns dos momentos mais marcantes dessa temporada. No primeiro programa, nós falamos com o professor Carlos Bulhões, que também é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bulhões falou sobre o sistema de proteção contra as cheias. Vamos rever. Então, até a palavra resiliência está tão na moda agora, né? Resiliência significa que a gente vai cair, ou seja, a próxima enchente, como já dito por você, e eu concordo nisso, né? Qual é a pior chuva? É a próxima. A próxima é a pior. O senhor sempre disse isso. Eu repito dizendo isso, porque agora estamos lambendo as feridas, estamos nos limpando, né? Já está passando, infelizmente, com um saldo trágico, calamitoso aí do que aconteceu. Mas a próxima será pior. Sempre a pior enchente é a próxima, tá? Bom, vejam que existem fatores, as chuvas a gente não controla, o vento a gente não controla, a gente se adapta e é inadmissível, veja o que eu vou dizer, é inadmissível cada vez que chove com intensidade alta, cairmos e depois sair todo mundo correndo para se levantar e ajudar. Infelizmente, a magnitude, o número de pessoas envolvidas foi muito grande, mas Porto Alegre, o Guaíba, a região metropolitana, ela vem recebendo paulatinamente, constantemente, né, eventos de chuva ou até de seca, né? O ano de 2005, no Rio Grande do Sul, teve 428 municípios com decretação municipal de seca. Que pode ser o que nós vamos ter no É o próximo sinal, o próximo sinal. Então, tudo isso é indicador que falta aí alguma organização numa escala maior e não é municipal. Tá? Os municípios têm, sim, atribuições, mas a água que passa na frente de Porto Alegre, ali na frente do Beira-Rio, por exemplo, ela tem o tamanho de uma bacia hidrográfica similar à Holanda, ao país Holanda, e tem mais de 300 municípios. Então, o que é que pode acontecer? Por mais que Porto Alegre faça tudo certinho, se alguém fizer descoordenado, né, ou inadequadamente algo na parte de cima, pode se refletir aqui embaixo, né? É o Dourado que o diga. Isso começa lá em cima, literalmente no alto da serra, esse sistema de proteção. O que tem que ser feito lá nas nascentes, nessa parte do alto lá? Então, um pouquinho combinando a hidrologia, né? Independente da semântica que tenhamos que definir de mudança climática, muita gente discute se é, se não é. Eu digo que a realidade que está aí na nossa cara, ela nos impõe a mudança climática. Então, independente do nome. Não há discussão sobre isso. Não há discussão. É uma realidade autoimposta por vários fatores, tá? Não tem um mais preponderante, um menos preponderante, é a combinação de várias coisas. Em todas elas, nós temos também a atuação do ser humano. Bom, mas o que é que nos interessa dessa realidade autoimposta? Magnitudes e frequências. Então, o próximo evento pode ter uma magnitude maior, e a frequência, eu não sei se é no próximo ano, eu não sei se é daqui a 2 anos, eu não sei se é daqui a 100 anos, mas quando vier, ela vai causar um dano, um desastre, uma calamidade. Esse é um ponto. Joguei tudo isso na terra, agora eu joguei na bacia do Guaíba. O que é que nos interessa da hidrologia? Capacidade de armazenamento de água, frear o movimento um pouco da água e translação, que seria a velocidade com que a água se desloca. Tá? Esses 2 parâmetros, existe um pupurri de atividades de engenharia que podem ser combinados entre si, sistemicamente, para poder fazer isso acontecer. O que é que não existe, na minha concepção, talvez o ponto mais fraco, o elo mais fraco dessa cadeia. Então, veja, tem algumas coisas que eu controlo, tem algumas coisas que eu não controlo. O que é que não existe? Um ambiente institucional em condições de operar, manter, projetar, ser uma espécie de guarda de trânsito, abra isso, abra aquilo outro. Similar. Se a gente pensar um pouquinho, nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz as regras, né? Mas nós temos o Operador Nacional do Sistema, um verdadeiro guarda de trânsito que orienta
as empresas, os órgãos públicos a ter operação e manutenção. Autoriza um tipo de energia ou outra. Que vai para lá, vem para cá, joga carga. Na parte de águas, nós não temos isso. O mais próximo que tivemos... A ANA não faz isso? Não, a ANA, assim como a ANEEL, é o regramento, tá entendendo? É o regramento. Então, precisaríamos ter algo similar a isso, algo similar à ONS das inundações ou dos desastres, tá entendendo? Que vai além do sistema de alerta, porque muitos falaram, é o CEMADEM, o Centro Nacional... Sim, de monitoramento. De monitoramento. Como a palavra diz, ele monitora, avisa, dá alerta. Mas quando ele avisa e dá alerta que vai vir algo muito pesado pela frente, quem é que avisa primordialmente? Os sistemas de alerta dos estados, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que são verdadeiros heróis, mas trabalham já do lado reativo da equação. Eles reagem ao evento danoso. A gente tem que ter algo preventivo antes de acontecer, tá entendendo? E operando isso para que já sei que vai ter enchente, já sei que vai ser grande, mas o dano vai ser o menor possível, né? Quem chegou perto de fazer isso foi o antigo DNOS. Então, fica registrado aqui, pelo menos, a minha contribuição, que a gente não tem esse ambiente institucional para fazer isso. Em outro programa, o professor Luiz Afonso Sena nos trouxe grandes reflexões sobre a mobilidade urbana nas cidades, como nós podemos melhorar o que já se tem e quais são os caminhos para cada vez mais atrair pessoas para o transporte público. A ideia da eficiência, a gente pode olhar sobre vários aspectos, né? Eu prefiro sempre olhar, né, pela perspectiva de que se tenha um sistema de mobilidade. E quando se fala sistema de mobilidade, é o conjunto de alternativas de transporte à disposição das pessoas para a realização desses deslocamentos. Então, o transporte público, por exemplo, o que seria a eficiência no transporte público, né? É se ter um transporte que tenha qualidade e que esta qualidade se reflita em deslocamentos com o menor tempo possível, com uma tarifa que seja adequada, e adequada, entenda-se, que caiba no bolso das pessoas e que, ao mesmo tempo, remunere adequadamente o prestador de serviços, né? E também outras formas de realizar esses deslocamentos, como, por exemplo, a bicicleta, para pegar o que a gente chama de transporte ativo, mobilidade ativa, né? Mas também o próprio automóvel, que ele faz parte da vida das cidades. O país é um país hoje que produz veículos até para exportação, né? E, então, mas que tem uma harmonia nestas várias alternativas, de forma a que os tempos sejam os menores possíveis e a qualidade dessa mobilidade para todas as formas de mobilidade seja a melhor possível. Nós temos, historicamente, uma mobilidade muito centrada no automóvel, na utilização de combustíveis fósseis, né? Porque estou falando aí também do ônibus que consome o diesel. Nós passamos agora, recentemente, em Porto Alegre, na região metropolitana como um todo, mas vou referir Porto Alegre, porque Porto Alegre ficou quase isolada dentro desse contexto, praticamente sem acesso. Durante um período, só havia RS 118. Esse sistema que foi pensado aqui na região metropolitana, a gente viu que ele não foi eficaz neste período. A gente não tinha alternativas que não fosse a questão rodoviária, né? Como é que ele se porta? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre isso? Na realidade, eu estenderia isto até para a própria questão ferroviária, então a metroviária, no caso, né? A informação que se tem agora é que o Trenzul, por exemplo, só volta a funcionar na plenitude, né? No final do ano. Ou seja, então, todos, de alguma forma, foram afetadas por essa catástrofe, né? Mas a ideia é de que, com esse novo posicionamento que a gente tem no mundo, né, em que as mudanças climáticas começam a mostrar para que vieram como consequência de termos ateado o fogo da nossa nave espacial, que é a Terra, né? Então, a gente vai ter que rever muitas coisas. Então, por exemplo, uma delas é que nós ficamos, na realidade, ilhados. Porto Alegre ficou ilhado e outras cidades ficaram absolutamente ilhadas, vamos dizer assim, Canoas, por exemplo, né? Exatamente por quê? Porque as vias estavam em cotas
abaixo do que deveriam, vamos dizer assim, observados esses níveis mais altos de cheias que se vai provavelmente, isso é um novo normal que a gente chama, é um outro paradigma. É um outro paradigma, né? Então vai ter que ser revisto isso. Mas tens razão quando tu diz que nós temos uma dependência excessiva do transporte rodoviário. Na realidade, e até eu aproveito essa oportunidade, né, André? Aqui no Brasil a gente diz assim, ó, o Brasil é um país rodoviarista. Isso é uma expressão que a gente ouve o tempo inteiro. E eu tenho feito uma correção, vamos dizer isso. Na realidade, não é que a gente seja rodoviarista, é que a gente investiu muito menos nas outras alternativas, como ferroviária, a própria hidroviária, né, do que se investiu na modalidade rodoviária. Mas o problema é que o que se investiu na modalidade rodoviária também é aquém do necessário. Na realidade, a gente é ruim em tudo, vamos dizer assim, né? Mas o grande desafio que eu acho que nós temos aqui para frente é olhar para os sistemas de mobilidade de uma forma mais holística, porque a gente sempre tem olhado de forma isolada, né? Então, todas as intervenções que se tem feito nas últimas décadas, elas olham para o ônibus, para o trem, para o automóvel, de forma isolada. E o que se precisa fazer é olhar tudo de uma forma integrada. O Multicidades conversou também com a Amanda Paim, do Sebrae, sobre como nós podemos ajudar na recuperação dos setores que foram afetados pela enchente do início de maio aqui no estado, como o setor especialmente do turismo e de eventos. Super importante a gente falar sobre a retomada desse setor que muitas vezes é o primeiro emprego de muitas pessoas, que tem 99% do setor é composto por pequenas empresas. E o que a gente está passando realmente é uma grande tragédia com um caminho muito longo de recuperação. Vou te responder num segundo momento essa pergunta e vou trazer um pouquinho para a gente recuperar a economia do turismo e voltar a ter turista, a gente tem um momento que é recuperar os negócios. E a gente teve 83% das empresas que na pesquisa feita pelo Sebrae junto com o governo do estado informaram que foram muito impactadas pela essa crise climática toda, né? Então, a gente tem aí as empresas deixando de faturar, boa parte delas com prejuízos muito grandes na sua infraestrutura, no seu estoque, nos seus materiais. Então, esse olhar de como que a gente apoia, quais são as medidas para salvar esses CNPJs é fundamental, né? 82% das empresas da cadeia de turismo precisam de crédito. Então, crédito é a demanda principal e crédito barato, né, Amanda? Sem um endividamento. E crédito barato, né? E crédito barato, a gente precisa realmente de condições diferenciadas. Vale dizer que saímos de uma pandemia quase ontem, né? Então, muitas dessas empresas já possuíam financiamento ativos em função de uma pandemia. Então, realmente, a recuperação do turismo, ele é um setor que ele foi duramente impactado pela pandemia, duramente impactado por essa crise, e é um dos setores que mais demora para voltar a produzir. Há pouco, conversei, inclusive, com o superintendente do Sebrae sobre um programa que o Sebrae tem para a recuperação dos espaços físicos. Isso vale para o setor de turismo, né? Vale para restaurantes, bares, lugares que efetivamente recebem e atraem turistas. Também tem essa possibilidade que esse é um recurso a fundo perdido, né? As pessoas não têm que pagar por ele depois. Exatamente. Então, para esse primeiro ponto de recuperação dos negócios, a gente tem duas alternativas que o Sebrae coloca à disposição para as empresas, né? E no turismo, a gente já tem mais de 200 empresas que já solicitaram esse recurso. Como funciona? É o Supera, né? Sebrae Tech Supera, onde a empresa ela recebe um bônus para ajudar na reconstrução. Um bônus inicial, né? Esse valor depende também do porte da empresa, e ele recebe, para aplicar esse bônus, uma consultoria para ajudar como que ele reestrutura o negócio dele. O que é mais importante para ele retomar o negócio dele? É o equipamento, é o forno, é o freezer, é mobiliário? Então, tem esse bônus para ajudar a reconstruir inicialmente e ele voltar a operar o quanto antes. Então, essa é a primeiro ponto aí que é importante a gente reforçar, que isso está à disposição para as empresas. Elas se credenciam numa landing page, que é Sebrae Tech Supera, para ser contatada pelo Sebrae, que vai dar toda a orientação do passo a passo para receber esse bônus que ajuda na reconstrução do negócio. Então, essa é uma medida muito importante. Agora, Amanda, tem um ponto
que eu acho que junta mais ou menos o que eu lhe perguntava e o que você coloca. Vou pegar o exemplo, por exemplo, do Cais Embarcadeiro, né? que ajudou muito ao desenvolvimento, à retomada do turismo em Porto Alegre. O Cais Embarcadeiro está destruído e precisa ser retomado. Mas a gente precisa também fazer com que o frequentador volte ao Cais Embarcadeiro e que a gente consiga atrair pessoas para cá. O que o setor discute nesse momento de estratégia para a retomada da confiança do turista que vinha em forma crescente ao Rio Grande do Sul nos últimos anos, e a gente está falando muito especialmente aqui também da região metropolitana? Então, aí, enxergando que precisamos olhar os negócios, como que esses negócios voltam a operar, voltam a faturar? Com pessoas. O turismo não se faz sem pessoas consumindo, sem pessoas andando pelas ruas, sem as pessoas viajando. Então, o grande convite, a grande convocação que a gente faz para os gaúchos, para a nossa gente, é que consuma, que vá ao restaurante, que vá ao centro de Porto Alegre, que faça suas viagens, que reprograme suas férias, porque se a gente não consumir, se a gente não for a esses estabelecimentos, além deles terem sido fechados, além deles terem tido prejuízo da sua estrutura, eles pararam de faturar e tiveram uma queda brusca no seu faturamento. Então, tem várias iniciativas, você vai estar participando de algumas delas, mas a iniciativa privada está muito organizada, também pensando alternativas, o governo do estado também está fazendo um trabalho nesse sentido, de organizar campanhas que chamem, né, o consumidor para a rua. E a gente tem um projeto também que é o Viva RS, que é uma plataforma de experiências de turismo, então tem muita informação ali. Tem a ação do Destino Poa, que é um portal com todas as informações, que também vai estar olhando para uma ação de estímulo ao consumo. Então, tem iniciativas surgindo nesse sentido, que junto com os eventos também atrai as pessoas para a rua. Então, é esse movimento que começa agora a se formar para mobilizar as pessoas, para criar estímulos, né? Além do ajudar, mas também criar estímulos que reforcem a segurança e ofereçam benefícios para o consumidor voltar a consumir de uma forma até maior do que antes, que vai ser necessário. Né? E logo no início dessa temporada, nós recebemos aqui no estúdio a Dayana Schoenberg, que é sócia fundadora da Apoena, e o prefeito de Restinga Seca, Paulo Salermo. O que nos chamou a atenção foi uma fala da prefeita de Minas do Leão, Silvia Lasek. Vamos conferir. E que esse projeto ele vai iniciar exatamente no bairro Coreia, já está em processo agora de palestras, de treinamento com a comunidade, como é que a gente tem que lidar com o nosso lixo. Sabe o que ocorre? Por exemplo, assim, hoje nós pagamos o tratamento da nossa água, nós pagamos o tratamento da nossa... nós pagamos a nossa energia que recebemos, nós temos aí o serviço de telefonia, mas a questão dos nossos resíduos produzidos, nós não temos a consciência de que ele é responsabilidade de cada um de nós. Isso não há. Hoje, em Minas do Leão, mesmo desde 2005 que nós estamos tendo aqui a Central de Resíduos Sólidos, até hoje... Pode seguir, prefeita, por favor. Posso? Pode, por favor. Até hoje, a nossa comunidade, ela ainda coloca os seus resíduos misturados. Então, nós temos uma pequena parcela que faz esse trabalho. Esse projeto Recicla Bairro vai começar exatamente pelo bairro Coreia, aonde está inserida a CRVR. Nós vamos trabalhar com os recicladores, eles vão fazer esse recebimento, porque vão também receber, eles já recebem por isso, mas com certeza vão receber um valor a maior por esse trabalho que eles fazem de separação. E isso para a CRVR é de grande importância, por quê? Porque ele vai ocupar o espaço com o resíduo necessário, né? E não com aqueles que muitas vezes levam de 300, 400 anos para que ele, se decompõe. No caso, seja... Me falta a palavra aí, André, me ajuda. Né? Que se regenere lá.
Isso, se regenere. Exatamente. Prefeita Silvia Lazec, prefeita de Minas do Leão. Prefeita, obrigado por nos atender aqui no Multicidades, compartilhar com a gente essa informação. E eu lhe digo que eu fiquei solidário aos moradores do bairro, aí, porque às vezes conviver com odor inadequado é muito difícil no dia a dia, né? A gente, sobretudo nesse período de enchente, acabou sofrendo muito. Tomara também a empresa trabalhe bastante nesse caminho aí para poder superar essa solução, esse problema. Muito obrigado, prefeita. André, só quero assim, só dizer a vocês que infelizmente alguns sofrem com isso e de uma certa forma o nosso município ele ganha em receita com essa questão. Não pensa que a gente fica feliz, não. A gente gostaria que as coisas acontecessem, né, em que o nosso Rio Grande estivesse em perfeitas condições. Mas também quero dizer que, através desses resíduos, tanto a estação de tratamento de efluentes, então aí os esgotos de Minas do Leão, eles serão tratados 100% gratuitamente, através do filtro fósseis sumidora, recolhidos e tratados na empresa. E logo mais, como você sabe, o gás natural, que é tão importante, porque hoje o biometano é preocupante, né? Em termos aí de contribui com as mudanças climáticas aí. Oi? Jogado à natureza, ele contribui com a mudança climática aí. Exatamente. Então, assim, para nós reduzirmos esses efeitos estufa, então agora já estamos vindo aí com esse trabalho. Tá certo. Então, a tecnologia a nosso favor, com certeza. Tá certo. E as pessoas, com o tempo, vão entender isso. Eu agradeço a oportunidade. Eu também agradeço. E um grande abraço a todos vocês. E peço, sobretudo, que as pessoas parem de olhar Minas do Leão com preconceito, né? Porque, muito pelo contrário, é uma cidade que nos ajuda a viver melhor em todos os meios urbanos e, obviamente, ela precisa ser adequadamente remunerada e compensada por isso. Eu vou dizer que todas as vezes que eu encontro as pessoas, eles dizem a cidade do lixo. Infelizmente. Não é. Obrigado, prefeita. Um abraço. É a cidade da solução do lixo. Exatamente. Obrigado, prefeita Silvia. Um abraço. Obrigado. O Multicidades vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos seguir relembrando os melhores momentos dessa temporada do programa. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Multicidades, encerrando essa primeira temporada e relembrando alguns dos seus principais momentos. Para um estado que sofreu muito com as enchentes, nós ouvimos o engenheiro Fernando Dornelles. Ele é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal, que comentou sobre as saídas para que o Rio Grande do Sul consiga evitar novas catástrofes. E então o sistema ele é composto, né, pelos diques de terra, a cortina de concreto, o muro da Mauá, e a gente tinha as necessidades dessas comportas aí para passagem viária para a parte portuária. Então aí são os pontos frágeis, né? Essas comportas aí elas têm que ser competentes, hermeticamente competentes, né? Então ela vai sofrer um empuxo, né? Quando a gente tiver a água de um lado e não tiver água do outro lado, a gente vai ter uma pressão horizontal muito forte. Ela vai estar o tempo inteiro tentando romper aquela barreira. Isso, vai estar pressionando porque contra... a água sempre encontra um caminho, né? Até que... Isso, Se tiver uma brechinha, é por ali que ela vai. Por onde ela vai tentar passar. Então, no momento que a comporta deixou a água passar, ela conseguiu erodir em algum ponto ali e rompeu, derrubou a comporta e a gente teve uma entrada brusca de água ali que foi... Se a gente olhar a comporta 14, ela vai bem direto ao aeroporto. Quanto menos comporta nós tivermos, isso também, de alguma forma, são menos olhares que eu preciso dar para pontos mais nevrálgicos, não? Sim, ou a gente ter, né, uma gestão maior de fiscalização, né, de periodicamente revisar esses sistemas, ter um projeto testado, confiável, de que as comportas resistem aos esforços e as vedações delas são herméticas. As casas de bomba também tem que mudar, algumas delas a gente teve fluxo inverso dentro das galerias de descarga, então a água entrou pelas próprias casas de bomba. Tem que mudar o também. lugar delas ou as concepções? Tem que mudar as estruturas delas, as comportas, né, que são comportas de gravidade, que elas deixam a água ir em direção ao Guaíba, mas não deixam voltar. É uma portinhola daquelas de gato, né? Deixa sair, mas não pode voltar. Deixa sair, mas ela não abre para dentro. Né? Então a água sai e não consegue retornar. Isso daí já evitaria a entrada pelas casas de bomba.
A gente tem outros pontos também ali, como a Avenida Praia de Belas, ali, que a gente teve retornos, né? Ali a gente tem um ponto que a tubulação pluvial está ligada direto no dilúvio. Ali, quando o dilúvio sobe, a gente tem retorno. A água volta por dentro da tubulação. Isso. Foi aí que deu aquele alagamento. Isso, aquela... A gente chama de inundação, que é quando está extravasando. Aquela região do Garcias ali. Isso, aquele restaurante ali, perto do prédio do IP, ali, os bombeiros ali. Bom, mas o sistema como um todo, se fizer só a manutenção dele, está ok? Ou vai precisar subir, vai precisar ampliar? Qual é a visão que vocês têm? A gente tem que fazer, então, a primeira coisa é saber se ele está na cota de projeto. Né, e manter todo ele, né? O Sarandi, a gente já tem grandes evidências aí de que ele está em cota abaixo. Então, a primeira coisa é fazer uma topografia detalhada para a gente saber quais são os pontos que estão mais baixos e fazer um projeto de elevação. E pensar no futuro, com as mudanças climáticas que a gente está falando, se a gente vai ter uma necessidade de alteamento desse sistema. Que a gente chegou ali a 5,20 metros, 5,30 metros, né, da cheia, ou seja, a gente já chegou na nossa borda de segurança. O dimensionamento do sistema, ele pegou a cheia de 1941 e colocou uma margem de segurança, com 1,25 m. Né? Então, talvez a gente tenha que aumentar essa margem. Isso, foi 4,75 m e mais 1,25 m. Ou seja, a gente já entrou, essa cheia aí entrou dentro da nossa margem de segurança. Bom, um assunto muito importante a ser tratado sobre as cidades é sobre o olhar para as crianças atípicas. Quais são as políticas públicas que devem atender as crianças que tanto necessitam de um cuidado especial? Dr. Alceu Gomes Correia Filho, que é psiquiatra da infância e adolescência, falou conosco. Eu acho que uma das primeiras evoluções, quando o CERTA surgiu, nós temos autistas trabalhando no CERTA também. Eu acho que esse foi um diferencial muito importante, né, da gente poder incluir, né? E ao longo desse ano nós começamos a entender qual que era o tamanho real do problema. Ou seja, que era muito maior do que o que nós havíamos prospectado. Eu estava conversando com a Sheila antes do programa justamente isso. Então, agora nós estamos fazendo os ajustes para cada família, é diferente da outra e a gente não consegue colocar um programa... Então, nós temos nosso plano de tratamento individual. Ou seja, sobretudo agora com a tragédia também, a gente conseguiu avançar um pouco mais. Então, agora a gente sabe o tamanho do problema, agora a gente sabe a real necessidade, nós estamos trabalhando como serviço público, assim, no sentido de poder também trabalhar junto com o judiciário. Nós temos reuniões quase que semanais com o judiciário, no sentido de entender aquela judicialização, trabalhar com a equipe e, sobretudo, a questão que nós estávamos falando também de leis, né? Ou seja, de evoluir nessa questão tripartite, né? Município, Estado, unificar linguagens de políticas públicas que estavam dissociadas. Então, ao longo desse ano, nós conseguimos unificar. A notícia boa é que o CERTA aderiu ao TEACOLE, ou seja, o Estado dando a mão para o município e vamos caminhar juntos, né? E nós precisamos também avançar na política federal. Como é que é a rotina no CERTA? O CERTA funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Ele não é uma escola. Não é uma escola, embora tenha uma clínica escola. Ele tem um eixo educação ali dentro do CERTA para justamente poder fazer essa interlocução com as mães que estão tendo, com as famílias que estão tendo problemas com as crianças na adaptação com a escola. Daí o CERTA entra, né, com essa interlocução no sentido de poder trazer a escola para dentro do CERTA, avaliar aquele caso, no sentido de evoluir na questão da inclusão. Então, nós temos um eixo educação muito forte, com psicopedagogos, pedagogos, musicoterapeutas. Então, a criança, quando chega no CERTA, ela passa por um processo de avaliação, que as mães reclamam, que é longo, né? Que é um processo de avaliação longo, mas até você chegar ao diagnóstico de apraxia da fala ou de um transtorno de linguagem, que são vários, né? A fala é apenas um dos transtornos da linguagem. Você chegar... Uma criança TEA não é só uma criança TEA, é todo um contexto. E nós trabalhamos com crianças de muita vulnerabilidade. Crianças com maus tratos, crianças abusadas, autistas, enfim. Então, nós temos uma enfermagem muito forte, então a criança passa por toda uma rotina. Conclua, por favor, que eu não sei, eu queria aproveitar, já que eu interrompi, pego o gancho. Certo. Muitos foram afetados agora pela enchente? Muitos foram afetados, porque você entende assim, ó, a criança atípica, grande parte dessas crianças tem uma dificuldade que a gente chama de transtorno de processamento sensorial, ou seja, então tudo que muda,
né? Uma luz que está mais forte, né? Um ambiente que está diferente. Uma cor que altera. Uma cor que altera, essa criança se desregula. E você imagina, nós tivemos crianças assim que fraturaram o pé ao sair de casa rapidamente, que estão em cadeira de rodas porque tiveram fraturas. Crianças que vivenciaram aquela situação traumática do desespero, né? Chegaram em abrigos que não eram inclusivos. Depois nós tivemos o Colo de Mãe, que é um abrigo específico para crianças TEA em Porto Alegre, mas nós temos crianças e pessoas atípicas em abrigos que não são específicos, com uma rotina que para nós, né, já seria assim avassaladora. O assunto agora é cultura. A secretária de Porto Alegre, Liliana Cardoso, nos contou um pouco sobre a sua trajetória no meio cultural e em como a cultura deve estar inserida na vida das pessoas e como, claro, se pode impulsionar o setor. Boa noite, André Machado. É uma satisfação estar aqui contigo, este jornalista que tem este compromisso, né, com a verdade, com a cultura, com as culturas populares, pode-se dizer assim. Nós nos encontramos muito no Carnaval. Muito no Carnaval e um pouco no tradicionalismo. Bom, mais de 40 anos, né, na estrada, fazendo cultura, arte, acho que eu já nasci cultura. E ando por esse Rio Grande, né, mais especificamente nos festivais nativistas, de música, de poesia e também no Centro de Tradições Gaúchas, né, fazendo o que nos cabe, o que é nativismo e tradição. E a gente vê esse processo evolutivo. Embora eu era muito nova na década de 80, quando nasce, né, a música nativista, os festivais, que começa lá em 1982 com a Califórnia, da canção nativa, anos 70. Ele se fortalece ali nos anos 80. Nos anos 80. E então, claro, a gente vem, quando criança, acompanhando, né, essa simbiose entre a música, entre a poesia, enfim. E a gente vê hoje essa nova geração que chega nos festivais, com outras produções, mas bebendo na fonte, né, de um César Passarinho, do Leopoldo Racier, e os municípios do interior muito vivo. E ainda mantendo, embora que nós já tivemos mais de 85 festivais, passando até de 100. E muitos acabaram aqui no início dos anos 2000, mas foram resgatando, né, a sua essência e a sua história. Tem muita coisa aí pelo interior. Eu acho que é importante a gente destacar, nós estamos falando dos festivais como um gancho para esse processo, mas é o reconhecimento de cada uma das comunidades daquilo que as identifica. Falando de festival, a gente sempre lembra da Califórnia, de Uruguaiana, mas Uruguaiana também tem uma outra manifestação cultural muito forte, que é o Carnaval. Agora, semana que vem, nós vamos ter no Amazonas o boi de Parintins no final da próxima semana. Mas aqui no Rio Grande do Sul não se pode importar aquela tradição para cá. E eu acho que esse é um grande desafio dos municípios, né, Liliana? Encontrar suas potencialidades e, a partir dali, promovê-las, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, a cidade de Uruguaiana, que tu citas, né, duas forças, duas potências das culturas populares, que é o tradicionalismo, o nascedouro da mãe dos festivais e o Carnaval de Uruguaiana. E assim, contraponto, já falando da fronteira, na cidade do Alegrete, que também a raiz do tradicionalismo e o carnaval lado a lado. E o interessante é que o tradicionalismo e o carnaval, no interior do estado, ele se mescla. Aquela prenda que é prenda o ano inteiro, ela segue ao longo do ano também sendo ou a porta-bandeira, ou a passista, a madrinha, o destaque do carnaval. As comissões de frente feita, né, pelos grupos de danças tradicionais. E é lindo hoje, nós temos a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, a dona Ilva Goulart, que é presidente de uma escola de samba, no Alegrete, há muitos anos, e presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho e declamadora, né, prestou a sua vida mais de 50 anos para as culturas populares. Bom, agora, hoje você tem a responsabilidade recém-assumida, né? Estava como secretária adjunta há um mês e recebeu a missão de ser a secretária de Cultura de Porto Alegre, que é administrar uma cidade, uma metrópole, onde você tem as mais diversas manifestações, né? Diferente de um pequeno município, onde você tem lá um ou outro tipo... Não, Porto Alegre abrange todas. Carnaval, tradicionalismo, as artes plásticas, a literatura, o teatro, enfim, né? Como é que se coloca diante desse tabuleiro? Porque todas as peças estão lá e todas têm relevância na formação cultural de uma sociedade. Acho que é um desafio muito grande, né? Eu cheguei na secretaria
para conduzir as 2 maiores festas, né, por lei do nosso município, que é o acampamento Farroupilha e logo após o Carnaval. E veja-se como uma menina nascida e criada numa periferia de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, a gente vê esse tabuleiro, né, de diversas culturas numa só cidade. E eu acho que o desafio é isso. Em primeiro lugar, eu ter esse entendimento que temos 2 fortes culturas, tradicionalismo, carnaval, mas nós temos outras culturas que também são formadoras do povo porto-alegrense, como o hip-hop, como as artes visuais, a literatura. Então, eu acho que, enquanto secretária, eu tenho que estar imbuída que a gente é o todo, né? Porque todas as manifestações são importantes e todas têm a sua prerrogativa, né, de representar, seja qual for a localidade desta cidade. E eu acho que o desafio segue a gente ouvindo todo esse contexto, André, e tocando ao mesmo tempo, né, essas manifestações e fazendo que a voz desses bairros, né, sejam contemplados não só pelo poder público, mas o entendimento pela sociedade. Você me posiciona aqui nesse programa como jornalista, que é o que de fato eu sou, apresentador, mas obviamente a gente carrega a história também conosco, né? E fui teu colega na prefeitura ao longo de anos como secretário de Habitação e participei das reuniões do Orçamento Participativo de Porto Alegre, onde via que uma grande demanda era a cultura. As semanas da Restinga, as semanas da Cruzeiro. Como é que se pensa esta cultura para as populações mais periféricas, que nesse momento, Liliana, me parece precisam mais do que nunca de ter sua autoestima resgatada através das suas próprias potencialidades? A cultura é o que resgata um bairro, resgata um cidadão. Eu sou a força dessa cultura periférica, das oportunidades, do próprio orçamento participativo que chega lá na ponta da onde talvez não se tenha acesso para chegar no grande centro. Então, a gente sabe que estamos num momento difícil, de calamidade, mas o orçamento participativo é muito importante nesse processo. Porque talvez, André, as periferias não tenham o alcance, né, dos grandes investimentos financeiros para que chegue lá no bairro onde mais precisa. E lá sai a formação, a base fundamental, né, para o empoderamento e para o levante cultural. A gente não pode falar de uma sociedade justa e igualitária sem passar pela cultura e a educação. Isso é transformador. E ela muda, né? E ela muda. Como é que ela mudou a menina negra que morava no Rubem Berta? Como é que a cultura chegou para essa menina que hoje é secretária municipal da Habitação, da Cultura? Da Cultura. Essa menina negra, criada ali na Coab Costa e Silva, na rótula dos quibandeiros, minha família, até hoje, fundamos ali o conjunto habitacional Costa e Silva. Ela chega, sim, querendo descobrir o mundo. E muito pouco acesso para ter esse mundo. Então, eu venho de uma família de 5 irmãos, onde os meus pais, a primeira coisa que fizeram, nos colocaram no meio cultural. Fundamos um centro de tradições gaúchas, o CTG Coxilha Aberta, ao mesmo tempo, a associação comunitária, e ali havia diversas oficinas. Oficineiros da própria comunidade que faziam aula de teatro, de poesia, de literatura. E eu me enganjei dentro do tradicionalismo, né? Fundando o CTG. E essa menina negra, lá pelos 10 anos, conheceu a Casa de Cultura Maria Quintana, que quão distante, né? Aos 10 anos de idade. Era longe. Muito distante para mim. Geograficamente longe. Geograficamente. E também uma barreira social, uma cultural. Uma barreira social, porque o meu mundo era aquele. Tive uma professora, a Yara Costa, que eu nunca esqueço, que foi aquela professora que levava a cultura para dentro da sala de aula. Né? E através da poesia, da literatura, que eu consegui ampliar a minha mente e tentar descobrir aonde ficavam esses pontos de cultura, os grandes salões, os museus, que essa menina da periferia pudesse alcançar. E quantas Lilianas tem nas comunidades, ainda até hoje, que precisam ter esse acesso? E como é importante a cultura, enquanto poder público, enquanto secretaria, vir do centro para a periferia. Né, e levar a cultura até essas pessoas. A captação de recursos para obras públicas e projetos também foi assunto aqui nessa temporada no Multicidades. No estúdio, recebemos o Luiz Noronha, que hoje está como diretor de planejamento da Fundação Getúlio Vargas, e também o secretário de Gravataí, Davi Sevenin. Então, nós temos uma carteira de projetos, nós temos uma série de diagnósticos feitos, sabemos exatamente para onde desenvolver a infraestrutura da cidade para fomentar a atividade econômica.
Temos um foco, né, de desenvolvimento também, que é a logística, que é a recepção de indústrias para a Grande Porto Alegre. E a gente, hoje, a nossa carteira ela é muito maior do que aquilo que nós temos de crédito alavancado. Nós operamos com 160 milhões de reais de linha de crédito e nós temos uma carteira com mais de 200 milhões lá para poder acessar crédito no futuro. E é bom que se diga, nesses 200 milhões de reais não está a drenagem até o momento. Agora entrou no cenário. Então, quando eu digo há pouco que os municípios administram a escassez, não investem na expectativa que a sociedade tem, na demanda que o próprio parque privado impõe, e a drenagem nunca esteve nesse bloco que ele precisa alocar, imagina agora, botando. E é um número superlativo. E a drenagem é muito cara, né? Não se muito fala cara, de obra de drenagem sem alguns milhões de reais. Muito cara, se fala, né, em tom de brincadeira, mas sem que deixe de ser verdade. Ninguém quer enterrar cano, porque ninguém mais vê. Mas, claro, quando tu vivencia um drama que nem esse aqui, se torna relevante, né? Então, o que eu quero dizer é que é um bloco que vai demandar investimento público e que não estava no horizonte dos gestores até anteontem, né, e que agora vai passar a estar. Então, a demanda por investimento ela é muito maior. No caso de Gravataí, a gente faz, André, uma priorização e um elenco de obras que encontrem clamor, né? Que encontrem relevância no nosso plano de desenvolvimento da cidade. Não é um vereador ir lá e dizer asfalta a minha rua. Sim. No setor público, a gente vê muito... A demanda dos gestores é pelo chamado OGU, o Orçamento Geral da União, que é um recurso... Que não tem. Mas essa vinculação é toda política, né? Do OGU, ou ela tem, de fato, um projeto de desenvolvimento por trás delas? Uma cidade que nem Gravataí, por exemplo, e eu acredito que as maiores, elas não conseguem atrelar a sua política de investimento em infraestrutura ao OGU. Ao OGU. Né? O OGU... Que é o dinheiro mais barato que tem, né? Ele é um fundo perdido, por exemplo, um deputado federal, um senador que vem na tua cidade te entregar uma emenda de 500 mil, de 1 milhão. Gravataí tem um orçamento, uma receita corrente de 1 bilhão e 100. Não estou menosprezando as emendas, mas se eu receber 10 milhões de reais de emenda por ano, o que é um monte... Não é nada dentro do mundo. Então, nem para Porto Alegre, nem para grandes cidades. Então, hoje... E outra, aonde que um deputado, um senador aloca suas emendas prioritariamente? Na saúde, porque a União tem que executar o orçamento da saúde, então é lá que empenha e paga. O que é bem-vindo, é óbvio, né? Mas que não faz infraestrutura urbana, faz saúde. Noronha, eu vou contratar aqui tua consultoria nesse momento para municípios como Eldorado do Sul, como Canoas, alguns setores de Porto Alegre totalmente destruídos. Gravataí teve problema com a enchente, mas foi bem menos. Bem menor. Bem menos, secretário. Qual é o caminho, Noronha? Onde é que vai? Que porta bate? Ok, vamos ter que pensar os projetos. Mas com o projeto na mão, tu vai o quê? Vai atrás do recurso lá que a ex-presidente Dilma assinou com o BRICS, com o Alckmin, vai atrás do Banco Mundial, Banco Interamericano, vai no BNDES, no BRDE, qual é o caminho? Olha, a gente tem, inclusive, na Fundação, a gente tem estudado muito isso, né? E tem oferecido, trabalhamos ali em Rio Grande com o Fábio Branco, tu conhece? Trabalhamos muito com ele, um projeto. A gente começa pelo PPA, que o secretário falou, né? Que é o Plano Plurianual. Plano Plurianual. De 4 anos. 4 anos, o cara já tem aí alguns problemas, que o prefeito entra com o primeiro ano, ele tem que cumprir o do ano anterior, depois ele trabalha 3 anos. E faz o último para quem vem depois. E faz o último para quem vem depois. É um dos mecanismos de planejamento imaginados lá desde o tempo da Constituição, né? Mas, assim, se a gente olha o PPA dos municípios, nós fizemos um pouco esse exercício. Pode olhar os 5.700 PPA, vai achar coisas fantásticas, né? E a verdade é o seguinte, eles não aterrizam, porque tem 2 perguntas que nunca são respondidas. De onde é que sai o dinheiro para fazer isso? E quais são os arranjos institucionais e operacionais para botar isso de pé? Isso não existe. Então, a primeira coisa que a gente tem recomendado muito para os municípios é aterrizar o PPA. Aterrizado o PPA entra naquela primeira manifestação que eu te fiz das 3 fontes possíveis de dinheiro. Dinheiro próprio, dinheiro de parceria e dinheiro de captação, né? Eu acho que no caso desses municípios que sofreram demais, né, Eldorado, Porto Alegre, etc., tem que fazer um plano de investimento absolutamente amplo, né, e atacar todas digamos assim, as formas que se tiver de captar recursos.
Não dá para dizer assim, não, o banco tal vai salvar. Não tem. Não é um banco. Não, de jeito nenhum, não tem como isso acontecer. Tem que ter do lado de cá, né, alguém que tenha a capacidade de pegar, montar um plano de investimento coerente, né, um pouco o que o secretário está relatando aqui, que Gravataí faz e está tentando fazer, tá? E em cima disso construir e ter uma coisa que a gente tem também insistido muito, André, que é um banco de projetos. Tá? A gente ouve falar de banco de projetos há 50 anos, fizemos em Porto Alegre, ainda está um pouco, né, enroscado ali com a ajuda do PNUD, lá da ONU, etc. Mas assim, ó, tem que ter um banco de projeto, um bom plano plurianual e alguém, e essa é a expertise mais difícil de encontrar, alguém que olhe os investimentos necessários e diga, o melhor dinheiro para este é este, o melhor dinheiro para cá é aquele ali. Esse aqui não tem jeito, esse tem que fazer com dinheiro próprio. Esse aqui vai lá e busca incentivo fiscal, vê se o BRDE te ajuda com uma renúncia fiscal aí do programa de idoso, do programa não sei do que e tal, que são lá as renúncias fiscais, os 4% da cultura e etc. Então, assim, tem que montar um pacote absolutamente estruturado. Isso vale para a situação de crise agora, mas valeria para sempre. Trabalhar com a educação é sempre desafiador. Uma das perguntas mais frequentes é como as cidades, em especial Porto Alegre, aqui a região metropolitana, têm tratado do assunto. Por isso nós ouvimos o professor Adriano Naves de Brito, que foi secretário de Educação da capital. Muito obrigado, André. É um prazer voltar a falar contigo. Falamos muitas vezes no tempo da minha gestão, em momentos melhores, momentos mais difíceis, tensos, né, que foi uma gestão com uma agenda de mudanças muito forte. E é um prazer voltar e falar contigo, estar aqui na Ubra TV e falar sobre educação. Falar um pouquinho sobre esse tema que é chave e que nos desafia agora que nós vivemos tudo isso. Eu acho que um divisor de águas, a gente tem chance de fazer coisas, avançar muito, né? Porque sempre cria oportunidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente olhar a educação e olhar a educação no Rio Grande do Sul a partir de uns parâmetros, que era um parâmetro que eu tinha em vista quando eu estava na gestão da educação, que era um pouco da multiplicidade, sabe, André? Que é o sistema educacional tem que ser plural para enfrentar desafios com mais competência. Então, dos eixos, se você se lembra, do nosso trabalho, era o trabalho com as escolas comunitárias. E as escolas comunitárias, agora a gente viu em Porto Alegre, como é que elas conseguiram se mover, elas conseguiram se reorganizar. Então, elas têm uma agilidade de atendimento, sobretudo na área da educação infantil, que é um sinal importante, assim, para o que a gente pode fazer na educação no Rio Grande do Sul, pelas características, inclusive, demográficas que nós temos, viu? Professor, ao longo dos anos, sempre ouvi que a educação é prioridade de todos os governos. A gente não consegue, no entanto, evoluir de uma maneira consistente na questão da educação no Brasil. Não consegue formar gerações de cientistas, de pensadores, de políticos que vão ser depois os responsáveis por essa transformação, né? Por que a gente não conseguiu evoluir ao longo, pelo menos, vou pegar um período democrático, né, de 85 para cá nesse tema? Então, é uma pergunta... De forma consistente. Isso. É uma pergunta excelente, assim, porque por que a gente não consegue evoluir se nós temos... Vamos usar o caso de Porto Alegre, que ele é paradigmático. Ele é um caso um pouco fora da curva do cenário nacional, mas muito indicativo. Nós temos professores excelentes, com formação excelente. Então, uma quantidade enorme desses professores tem doutorado. 85% desses professores têm algum nível de pós-graduação. Nós temos dados, né? Nós temos pesquisas, nós temos 3 das melhores universidades do Brasil em educação estão em Porto Alegre, então tem pesquisas para todo lado. E nós temos umas escolas, algum nível de organização nas escolas. Nós temos as escolas nossas, não são da Finlândia, em Porto Alegre, mas elas são melhores, por exemplo, que as escolas do Estado. Né? Aqui do Estado mesmo, do Rio Grande do Sul. As estaduais. As estaduais. E se a gente olha isso, por que nós não conseguimos? E por que Porto Alegre tem resultados que são abaixo, inclusive do Estado, das escolas do Estado? E eu acho que o eixo para isso, André, é que a gente raramente fala no tema da gestão. Quer dizer, a capacidade que tem o sistema de
cumprir uma meta, de ir numa certa direção, ou a capacidade que tem as secretarias de gerenciar esse sistema. Falando assim, dá a impressão que eu apostaria que a gente devia ter mais capacidade de impor uma vontade sobre as escolas. Mas é exatamente o oposto, André. Nós precisamos dar às escolas autonomia e fazer a secretaria um gestor estratégico e que faça cobranças avaliando essas escolas. Mas a educação acontece, André, dentro da escola. Então, na secretaria, nós fizemos esse movimento durante todo o período, que era devolver aos diretores responsabilidade, mas cobrar dos diretores resultados. Então, para fazer isso, você precisa dar ao diretor os meios. Mas quando você faz isso, você precisa quebrar uma estrutura corporativa e dar a ele uma certa autonomia e envolver os pais nesse processo. Bom, no dia 11 de junho foi ao ar o programa em que conversamos com Rafael Trancoso, que é engenheiro de resiliência, para entendermos como as cidades podem se preparar para este mundo de mudanças climáticas. A resiliência é a capacidade que uma cidade tem de se adaptar a eventos previstos ou não previstos, né, de forma a manter uma operação contínua dos seus serviços. Hoje nós temos em cidades sistemas tão complexos e tão interligados entre si que a gente não consegue prever tudo o que pode acontecer dentro de uma crise. Em que momento que ele tem que ser pensado? Na crise ou antes dela? Antes e durante. Porque antes você tem uma questão proativa de conseguir estruturar todas as operações da cidade e durante, numa gestão de crise, quando aconteceu algum imprevisto, de conseguir se adaptar da forma mais eficiente possível. Bom, nós ainda estamos passando por um processo de reconstrução das cidades. A gente destacou aqui, você participou, por exemplo, da operação da base aérea, que é justamente uma tentativa de normalização do serviço da cidade. Passado já esse primeiro mês, né, em maio, que foi o período mais duro, nós estamos em junho, cidade se recuperando. Como é que Porto Alegre, Canoas, os municípios aqui da região metropolitana passaram nesse processo? Foram, de fato, resilientes? Olha, André, claro que é uma análise muito mais aprofundada, né? Mas o que é interessante a gente falar aqui? Que a resiliência ela necessita da presença de vários atores. Então, a gente teve aqui a população ajudando, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, diversas entidades, né? Então, de fato, houve uma adaptação a esse cenário que não foi previsto, a esse cenário que teve que ter uma adaptação para lidar com ele. Então, de certa forma, sim, né, foi resiliente. Talvez tenha sido a melhor resiliência, talvez não, e aí é uma questão de como estruturar a cidade, as cidades, de uma forma que consiga lidar melhor com eventos que superem a capacidade de resposta, né? Deixa eu tentar ir para a vida prática ali, né? Porto Alegre precisa se comunicar com os mais diferentes pontos do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos junto a esse lago, ou rio, enfim, que é o Guaíba. E de um momento para outro, as estradas foram bloqueadas, seja por água, seja por desmoronamento. Os acessos de Porto Alegre foram bloqueados e precisa encontrar uma saída. É aí que entra a experiência da resiliência? Exatamente. É você conseguir elaborar cenários, pensar em cenários de forma proativa e então estruturar a operação da cidade, os serviços da cidade, os serviços dos municípios, para que, caso esses eventos eles ocorram, você consiga se adaptar sem que você tenha um prejuízo maior das operações. É o acesso humanitário que é feito em Porto Alegre. Exatamente. O acesso humanitário foi um exemplo perfeito de como, dentro da crise, se estruturou uma adaptação para que conseguisse ter um acesso à cidade, serviços básicos, donativos e assim vai. Porque isso é uma coisa importante, que o acesso não era para as pessoas se deslocarem a passeio, enfim, era para poder chegar ajuda ao município e ele não ficar isolado. Né? Exatamente, justamente porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala de resiliência em relação a alguma ameaça. E qual que era a ameaça ali? Nós ficarmos sem os donativos, ficar sem medicamento, então precisava ter um apoio, uma adaptação para que esse serviço não fosse interrompido. Isso é uma responsabilidade, John, do poder público ou da sociedade? Se trabalha muito, Rafael, quando se fala da questão da defesa civil, que tem um papel muito importante nessa questão, a frase da defesa civil é:
nessa crise, todo mundo dizia é o povo pelo povo, e está certo, mas a frase de apoio da Defesa Civil é: Defesa Civil somos todos nós, ou seja, não é responsabilidade de um órgão. A resiliência também tem essa questão, é uma teia que se costura na cidade. Sem dúvidas, né, André? Quando a gente pensa na resiliência da cidade, nós estamos falando dos órgãos da prefeitura, nós estamos falando da população, porque a população hoje ela tem uma capacidade, por exemplo, de disseminar informações. Então, a forma como a população também reage a uma situação de crise influencia diretamente na capacidade da cidade de se adaptar a um evento climático inesperado como esse, por exemplo. É importante que a gente compartilhe também ao longo do tempo esse conhecimento, né? Fora da crise. Com certeza. Fora da crise, para saber como lidar. Né? Com certeza. Um dos princípios da engenharia de resiliência é justamente aprender com o que aconteceu. E não aprender somente com o que deu errado, mas aprender também com o que deu certo, para que a gente possa fortalecer aquilo que deu certo na gestão da crise e também conseguir resolver aquilo que deu errado. Essa primeira temporada do Multicidades fica por aqui. A Ubra TV reforça o seu compromisso com a cidadania. Nos próximos programas, nas próximas semanas, novos assuntos estarão em debate aqui na tela da Ubra. Obrigado pela companhia nesse período. Até a próxima.